Bom, então vamos lá, vamos para a segunda aula de recurso ordinário constitucional, tá? Recurso ordinário constitucional, parte 2. Nós estamos justamente falando da competência, né? Competência para julgamento do recurso ordinário constitucional. E eu dizia que os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando denegatória a decisão, são julgados pelo STJ. Então, o esquema do STJ é o seguinte: tribunal, juiz, vamos botar assim, juiz federal, tribunal regional federal, juiz estadual, né? Tribunal de Justiça do Estado. Quando eu tiver uma decisão de mandado de segurança, né, decididos em única instância pelos tribunais regionais federais, então tribunais regionais federais, ou pelos tribunais dos estados, nós vamos ter aqui nessa situação um recurso ordinário para o STJ, RO e RO, tá? Recurso ordinário para o STJ, tá? No que concerne às decisões dos crimes políticos, é da competência do Supremo julgá-los em recurso ordinário. Então preste atenção. Crime político, imaginemos que uma pessoa mate, atente contra a honra do presidente da República. Nesse caso, o crime político, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, daquele rol que é exemplificativo e taxativo ao mesmo tempo para o STJ, para o Supremo, o STJ não julga crime político, tá? Porque o crime político, ele vai para... Então, o crime político é julgado pelo Supremo, né? Beleza? Tranquilo, né? O processo de julgamento dos crimes dessa natureza são de competência da Justiça Federal com recurso ordinário para o Supremo. Então, vou ter aí os atos instrutórios praticados pelo juiz federal por delegação do Supremo, contudo, há divergência no entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre o fato de o Supremo, neste caso, funcionar como órgão de segunda ou terceira instância. O que se diz é o seguinte: bom, se uma pessoa tentar assassinar o presidente da República, ele vai responder por um crime político no Supremo. O Supremo poderá delegar para o juiz federal a prática dos atos instrutórios, oitiva de testemunha, realização de perícias, etc. Mas se questiona se o Supremo deveria ser o órgão de segunda ou terceira instância numa situação como essa. Se eu não teria que ter outros órgãos responsáveis por outros tipos de atribuição. Mas por hora, se for um crime político contra o presidente, será julgado pelo Supremo e os atos instrutórios serão praticados pelos juízes federais. Agora os prazos, gente. Muito bem. Prazo para a interposição do recurso ordinário constitucional. O prazo no habeas corpus e no crime político é de 5 dias. Então, crime político e habeas corpus, né? Eu vou colocar aqui um esqueminha, né? Pra gente poder fazer aqui. Eu posso apagar isso aqui, né? Vou apagar. É só porque a gente faz um esquema aqui no quadro. O aluno, às vezes, um slide ele não entende. A gente fazendo o esquema, o aluno ele entende. Então, vamos lá. Eu quero falar para vocês aqui dos prazos agora, certo? Então, a letra A, eu vou botar aqui o HC e o crime político. O prazo dele
é 5 dias para a interposição. 5 dias, tá? Então está previsto no 586 do CPP e artigo 30 da Lei 8.038, que é o regimento interno dos tribunais superiores, tá? Cabe recurso ordinário para o STJ as decisões denegatórias de habeas corpus proferidas pelos TRFs pelos tribunais estaduais e do Distrito Federal e será interposto no prazo de 5 dias com as razões do pedido de reforma. Então, essa interposição no prazo de 5 dias, lembra que no recurso, quando nós vimos recurso em sentido estrito, nós dissemos que você interpõe a petição de recurso no prazo de 5 dias. Então, você tem aqui, ó, a petição de recurso, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? Esse juiz de direito é o juiz ACO. Aqui, perante o juiz ACO, você vai interpor a petição de recurso no prazo de 5 dias. Quando nós falamos em recurso em sentido estrito, nós dissemos que quando você for mandar as razões para o juízo ad quem, que é o excelentíssimo senhor desembargador, né? Presidente, né, do Tribunal de Justiça do Estado. Esse é o juiz ad quem. Aqui nessa, a partir essa aqui é a primeira página, né? E essa aqui é a segunda página. A partir dessa segunda página aqui, eu vou juntar o quê? As razões do recurso, né? As razões. Lembrem-se disso. No recurso ordinário, no prazo de 5 dias, eu junto a petição de interposição por juiz ACO e junto as razões. No recurso em sentido estrito, não. Eu dou entrada aqui por exemplo, a apelação. Eu dou entrada aqui nos 5 dias e junto as razões no prazo de 8 dias. No recurso ordinário, não. Tu já vais entrar nos 5 dias com as razões e o pedido de reforma, tá? Mandado de segurança, letra B. Prazo de interposição, 15 dias. Então, mandado de segurança. dias. Tranquilo, Lopes? Também mesma coisa. Entra com a petição recursal para o juiz ACO e entra com as razões para o juízo ad quem. Então, foi o caso do mandado de segurança, 15 dias. Tá? Prazo em dobro. Professor, mas eu ouvi falar que a Defensoria Pública tem prazo em dobro para recorrer, né? Então, a Lei Complementar Federal número 80, de 12 de 1 de 94, diz no seu artigo 44, inciso 1, que a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados têm prazo em dobro para recorrer, né? Significa que se for um HC, um crime político para a Defensoria, ela terá 10 dias e para um mandado de segurança ela terá 30 dias, quando interposto pela Defensoria Pública, tá? Eles têm prazo em quádruplo para contestar e tem prazo em dobro para recorrer. Vou repetir. A Defensoria Pública tem prazo em quádruplo para contestar e prazo em dobro para recorrer, tá? Formas de interposição. Bom, o recurso ordinário é interposto por petição apresentando-se as razões do pedido da reforma. Posso eu interpor um recurso ordinário sem as razões? Bom, poder eu posso, né? Será que vai ser recebido? Gente, o entendimento é que
Esses recursos mais sofisticados, o ordinário, o extraordinário, o recurso especial, eles são recursos especiais. São recursos que demandam o cumprimento de uma série de regrinhas, de pressupostos. Então, se eu interpor o recurso sem as razões, ele será recebido. Ele será tramitado, se levará em considerações ao inconformismo da parte manifestado nas razões anteriores, nas petições anteriores, mas dificilmente será concedido. Veja, eu não posso negar à parte o direito dele recorrer. Isso é um direito que ele tem o direito de recorrer. Mas o direito dele recorrer não lhe impede de cumprir as exigências legais. Então, se ele interpuser um recurso ordinário sem as razões, eu até posso, como o STJ ou o Supremo, receber o recurso, mas dificilmente eu vou dar provimento para esse recurso. Por quê? O que gera nulidade, eu não receber o recurso dele. Que aí ele recorreu, não juntou as razões, eu não recebi, há uma violação do contraditório e da ampla defesa. Mas, dificilmente ele será recebido, porque ele tem pressupostos a serem cumpridos. Então, eu posso interpor por petição e posso interpor por cota nos autos, desde que no prazo de 5 dias eu junte as razões, tá? Eu chego lá para o escrivão e digo, olha, junta aí, diz aí que eu quero recorrer desse indeferimento do habeas corpus. Gente, qual é a natureza jurídica dele? O recurso ordinário constitucional previsto na Constituição Federal nos artigos 102, inciso 2 e alíneas A e B, e 105, inciso 2, alíneas A, B e C, respectivamente, tem natureza constitucional, pois estão devidamente prescritos na CF de 88, a Constituição Federal de 88, e não na legislação processual vigente, visto que não se encontra regulado pelo CPP e pelo CPC. Nós falamos isso na primeira aula do recurso ordinário. Eu dizia aqui, é uma falha eu ter um recurso ordinário da envergadura do recurso ordinário e não está previsto no Código de Processo Penal e não está previsto no Código de Processo Civil. Está previsto na Constituição e no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. De lá é que a gente tira os seus pressupostos, os seus prazos recursais. Tá certo? Vamos falar um pouco dos efeitos, gente. Importantíssimo. Vamos revisar um pouco a questão dos efeitos dos recursos. O efeito devolutivo é o recurso interposto que devolve ao tribunal de quem a matéria é efetivamente impugnada. Todos os recursos possuem efeito devolutivo. Se você recorre, todos os recursos propriamente ditos, né? Porque nós vimos que os embargos de declaração não têm efeito devolutivo, as ações de impugnação não têm efeito devolutivo, né? Quando eu recorro, eu estou devolvendo para o tribunal o julgamento daquele recurso, o reexame de toda aquela matéria. Então, isso aqui é o efeito devolutivo, tanto devolutum quanto apelato. Tanto eu devolvo para o tribunal, quanto eu recorri, quanto eu apelei, né? Suspensivo consiste em qualidade que adia a produção dos efeitos da decisão, assim que impugnável, perdurando até que transite julgado. Gente, o recurso ordinário constitucional não tem efeito suspensivo. Ele não tem efeito suspensivo. E daí, professor, quer dizer que o cara que estava preso vai continuar preso se for denegatória a ordem de habeas corpus? Vai. E aí, professor, não tem um mecanismo de eu dar um efeito suspensivo ao recurso ordinário? Tem. Qual é o mecanismo?
mandado de segurança. Eu posso me utilizar do mandado de segurança para dar um efeito suspensivo, desde que eu consiga provar que existe um dano irreparável de difícil reparação se aquela pessoa continuar presa e o habeas corpus dele tendo sido indeferido. Então, só recapitulando, para não perder a ordem dos fatores: perdurando até que transite em julgado, a decisão ou o próprio recurso dela interposto, a suspensividade é atributo da recorribilidade e não propriamente do recurso. Mas, nesse caso, a recorribilidade não traz um atributo de suspensividade. Você pode tentar, através do mandado de segurança, principalmente se tratando de Supremo Tribunal Federal e STJ, só através do mandado de segurança para dar efeito suspensivo para ele. O efeito suspensivo tem início com a publicação da decisão, o qual a lei prevê efeito suspensivo, e termina com a publicação da decisão que julga o recurso. Então, lógico, se eu tenho um efeito suspensivo, eu vou naturalmente suspender a execução daquela sentença até que o recurso seja julgado. Mas se ele não tem o efeito suspensivo, eu não tenho como suspender a execução daquela sentença. Por isso que eu tenho que tentar através de HC, e no Supremo e no STJ, nós já vimos na aula de agravos, quero que vocês recapitulem a aula de agravos, que lá no Supremo e no STJ eu recorro do indeferimento da subida do recurso, eu recorro através do agravo do instrumento, tá? O agravo do instrumento é o recurso cabível do indeferimento da subida do recurso no Supremo Tribunal Federal. Não vamos confundir. Na esfera criminal, se eu entro com uma apelação e se a apelação ela é denegada o seu segmento, eu tenho que entrar com recurso em sentido estrito. Se eu entro com recurso em sentido estrito e é denegado o segmento do recurso em sentido estrito, eu vou usar a carta testemunhável. Então, cuidado que tem algumas peculiaridades que vocês não podem esquecer, tá? Então, continuando aqui. Efeito suspensivo é dado com regra aos recursos, exceto quando a lei expressamente dispuser de modo contrário. No caso aqui, eu não tenho efeito suspensivo nesse tipo de recurso ordinário. Agora, o efeito expansivo ou extensivo. Só recapitulando os efeitos, nós estamos falando dos efeitos expansivos ou do extensivo. Ocorre quando o efeito do recurso ensejar decisão mais abrangente do que o reexame da matéria impugnada. Bom, você vai me perguntar assim, mas professor Franklin, decisão mais abrangente da matéria impugnada? Decisão mais abrangente? Mas o senhor não explicou para a gente que o recurso vigora o princípio do tanto devoluto quanto apelatum, ou seja, o tribunal só vai apreciar aquilo que eu efetivamente apelei, aquilo que efetivamente eu recorri? Sim, é verdade. Mas e aí, professor, como é que é efeito extensivo? Pode o tribunal apreciar mais do que eu apelei? Pode o tribunal apreciar mais do que eu recorri? Gente, pode. Numa hipótese. Professor, mas e aí? Eu não posso arguir um julgamento extra petita? Ele apreciou mais do que eu pedi? Sim. Numa hipótese, pode, tá? Vamos ver aqui o seguinte. Por exemplo, ao apreciar a apelação interposta contra a sentença de mérito, dá-se provimento a acolher a preliminar de litispendência que atinge todo o ato impugnado, a sentença. Então, imagine, por exemplo, que ele aceitou a preliminar de litispendência numa apelação, coisa julgada numa apelação, de prescrição numa apelação. Ora,
Essas matérias, que são matérias de ordem pública, envolvem também nulidades absolutas, elas podem ser arguídas em qualquer juízo, em qualquer grau de jurisdição. E isso não implica na violação do tanto devolutum quanto apelato. Não implica em se dizer que houve um julgamento extra petita. Por quê? Porque outro exemplo que podemos dar é o caso do recurso interposto por apenas um dos litisconsortes sob o regime de unitariedade, né? Pois nesse caso a decisão atingirá também o outro litisconsorte. Se um litisconsorte recorre e ele que paga, até para aquele efeito extensivo, né? Que ele pode ser, o litisconsórcio vai ser beneficiado pela interposição do recurso do outro litisconsorte, quando existe um litisconsórcio unitário. Não é que seja, mas o senhor está julgando ultra petita porque o senhor está apreciando até de quem não interpôs o recurso. Mas se é um litisconsórcio unitário, em que um recorre e o outro não, os que não recorreram, se a decisão não se referir exclusivamente ao caráter pessoal, se for uma decisão sobre requisitos objetivos. Por exemplo, na esfera criminal, sai uma lei e essa lei, ela reduz a pena daquelas pessoas que praticaram aquele determinado crime. Um só dos acusados recorre, ganha no tribunal, a pena de todos eles será diminuída. Agora, como eu disse, circunstâncias que não sejam de caráter pessoal. Um acusado recorreu porque ele tinha 19 anos na data do fato, ou mais de 70 na data da sentença, e ele vai ser beneficiado, mas essa circunstância é pessoal dele. Entendeu? Então, vocês têm que estar muito atentos, porque esse efeito, ele só abrange o litisconsorte na esfera cível. E só beneficia o coautor ou partícipe na esfera criminal se a circunstância for de caráter objetivo. Se for de caráter subjetivo, pessoal, ela não abrange. Então, gente, eu poderia também falar do efeito translativo. O efeito translativo ocorre quando o sistema autoriza o tribunal a julgar fora do que consta das razões ou contra-razões do recurso. Ocasião em que não se pode falar em julgamento ultra, extra ou infrapetita. O efeito translativo, ele está julgando fora do que foi alegado. Então vamos lá, recapitulando. Quando eu falo de efeito expansivo, extensivo, é a extensão do recurso, a expansão do recurso que vai beneficiar a outra parte, desde que não haja circunstâncias de caráter pessoal. Quando eu falo de efeito translativo, eu quero falar em julgamento onde se autoriza o tribunal a julgar fora do que consta das razões. E aí, fora das razões, não se pode dizer que foi ultra, extra ou infrapetita. Por quê? Porque, como eu disse, esse tipo de julgamento acontece normalmente com questões de ordem pública. Acabei de falar sobre isso. E que devem ser conhecidas de ofício pelo juiz e cujo respeito não se opera a preclusão. Se eu tiver uma nulidade absoluta por nulidade da citação, se eu tiver uma nulidade por ausência de preenchimento dos requisitos do júri, por exemplo, uma nulidade após a pronúncia, ele não foi intimado depois da pronúncia, nós vamos ter uma irregularidade, aliás, uma nulidade absoluta que pode ser vista pelo tribunal e decretada. Então, um exemplo da questão de ordem pública é a falta de uma das condições da ação. Imagine que a ação não tem possibilidade jurídica do pedido, não tem interesse de agir,
não está preenchido o requisito da legitimidade, não está preenchido o requisito da capacidade postulatória, né? Processamento. Bom, agora eu vou fazer um outro esqueminha. Posso apagar aqui? Vamos lá. Processamento. Então eu tenho aqui, poderia colocar aqui rito, né? Rito, deixa eu pegar aqui. Rito. Então eu tenho o recurso, né? O RO aqui. O RO, evidentemente que recebido o RO, a parte contrária vai ser intimada para apresentar as contrarrazões, não é isso? Contrarrazões no prazo de 5 dias. Se é 5 dias para recorrer aqui, no caso do HC, eu tenho 5 dias aqui. Se é, por exemplo, 5 dias no HC, né? Se é HC, né? Se é 15 dias no mandado de segurança, no RIT, 15 dias aqui, eu tenho 15 dias para ele contrarrazoar aqui, beleza? Então vou botar aqui o RIT, mandado de segurança, tá? Aí vai para a secretaria. A secretaria manda para o Procurador-Geral da República, Procurador-Geral da República, que funciona perante o STJ ou Supremo. Ele também tem 5 dias para se manifestar. E aí nós vamos ter o relator. Lembram daquela regra do relator e do revisor? Quem se lembra da regra do relator e do revisor? Quando é que tem revisor? Ninguém lembra? Quando o crime for apenado com reclusão, nós vamos ter um revisor. Lembra da história do mensalão? Tivemos o Joaquim Barbosa, o relator, tivemos o Lewandowski, o revisor, porque ali eram condutas previstas com reclusão, pena privativa de liberdade. Então, relator, se o crime for punido com reclusão, nós teremos o revisor, né? Peraí, para eu não perder o espaço aqui em cima, eu vou diminuir um pouco, senão vai ficar muito alto. Eu sou baixinho e daqui a pouco eu não vou conseguir mais colocar os itens. Então aqui o PGJ, aqui o relator, pode ser assim, gente? Relator, você que está vendo aí, não sei se o pessoal da câmera está vendo, o revisor, aqui entre parênteses, quando for punido com reclusão, né? Tá? E nós vamos ter aí o plenário ou turma. Então aqui, gente, feito o voto pelo relator, temos ao parecer as contrarrazões, o parecer do Procurador-Geral, manifestação do MP, que aqui funciona como custos legis, né? Aí eu tenho aqui a turma, né? Então aqui eu tenho, vamos supor que essa turma tenha 5 ministros, aqui uma ministra de saia, de saiota, esse aqui, mais uma de saiota bem aqui, e aqui, mais aqui. Aí eu vou ter plenário ou turma, né? Eu tenho aqui ou uma turma, vamos supor que seja aqui uma turma, né? Vou botar aqui uma turma. Então, gente, nós já sabemos, aqui sentadinho tá o representante do Ministério Público, tá bom? Pronto. Então, abre-se a votação, né?
As partes, né? Vou botar aqui um púlpito e aqui um cara, aqui um advogado. Ele vai ter o direito de falar. Então eu vou ter o recorrente e vou ter aqui do lado um púlpito também, onde está o recorrido, também vai ter o direito de falar, tá? Geralmente por um quarto de hora, né? Um quarto de hora. E aí